Estamos aqui para mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande, agora na nossa 4ª temporada. Estou aqui com 2 pessoas, mentes brilhantes, para falarmos de um assunto que diz respeito a cada um de nós, diz respeito a empresas, que é crimes cibernéticos e segurança digital. Comigo, Rafael Chaia. Eu até parei um pouquinho aqui, porque eu ia falar doutor Rafael Chaia e acabei de falar. Ai, não quero chamar de doutor, então comigo aqui, Rafael Chaia. Rafael, especialista em direito digital, correto? Doutora, falei também que não ia chamar de doutora, mas como para somente nessa apresentação, né? Ana Luísa Noriller da Silva Carneiro, delegada da DEOPS. Explica para nós um pouquinho de DEOPS, por favor, Ana. Oi. Então, a DEOPS ela é uma delegacia especializada de ordem política e social. Então, lá na delegacia pertencente à Polícia Civil, né, nós investigamos todos os crimes ligados à ordem política e social que ocorrem no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Ok, por isso que eu pedi para você explicar, complexo isso, né? Eu vou começar agora, então, vamos direcionar para crimes cibernéticos. E eu vou começar por você, Chaia. Explica para nós o que é e como é que eu posso enquadrar uma atitude, uma ação em crime cibernético, por favor. Essa é uma questão interessante. Hoje, quando a gente fala da classificação dos crimes informáticos, você tem basicamente 2 categorias distintas. Tem os crimes chamados crimes próprios e os impróprios. Uhum. Os crimes próprios são aqueles que só podem ser cometidos por meio digital. Um exemplo disso é a invasão de dispositivo informático do artigo 154A do Código Penal. Explica para nós o artigo. A invasão do dispositivo informático seria basicamente o usuário, no caso o criminoso, que, violando um mecanismo de segurança, invade o seu computador ou o seu tablet ou celular à revelia da sua vontade para obtenção de dados. Okay. Então esse é um exemplo de crime próprio. E os crimes impróprios são aqueles crimes comuns que já estão previstos no Código Penal há algum tempo, mas que podem ser praticados pela internet. E aí entra injúria, calúnia, difamação, racismo, ameaça, perseguição, entre outros. Ok, fazendo o link então, Ana Luísa, explica para nós dentro da sua área o que é e se realmente os mais comuns são esses que o Chaia falou e o que você faz e o que se tem assim como claro que dá para dar uma olhada nisso e segurar um pouco esse crime comum. Bom, os mais comuns que a gente vê na delegacia hoje, né, atualmente, são os crimes de invasão de dispositivo informático, né, que até criou-se a lei da Carolina Dickmann, né, que ficou muito famoso no nosso país na época. E temos também os crimes contra a honra, né, praticados perante redes sociais, que aí entra a injúria racial, o próprio racismo em si praticado nas redes sociais e aplicativos de conversa, né, como, por exemplo, o próprio WhatsApp. Sim. E, além disso, também a gente tem aí uma incidência muito grande nesse período pós-pandemia dos crimes de fraude ocorridos por meios eletrônicos, né, que são, na maioria das vezes, o crime de estelionato e o próprio crime de furto. Tá, e aí juntando, né, você falou muito dessa questão do estelionato aqui, você trouxe para nós. É mais comum a prática agora com toda essa questão do digital do que antigamente, quando a gente não tinha, por assim dizer, né, tanta abertura, tanta facilidade, o smartphone não estava tão fácil na mão de alguém? O crime de estelionato ele é um crime antigo, né? Ele já ocorre faz muito tempo, né? Principalmente no nosso país. Ocorre que, com o avanço da tecnologia, os criminosos eles buscam, né, burlar esses sistemas de segurança. E também eu costumo sempre acrescentar que não basta simplesmente o burlar o sistema de segurança, que o Dr. Chaia vai ter uma prioridade maior para falar. Mas também eles usam o mecanismo de engenharia social, que é a própria vítima que, infelizmente, fornece os dados para esse criminoso, né? Mediante a fraude que ele utiliza para estar enganando essa vítima. Então, infelizmente, a gente percebe que, na maioria dos casos, as vítimas que acabam colaborando para a consumação do delito em si. E, Ana Luísa, você comentou que a pandemia ajudou muito isso, é verdade? Sim, a pandemia ajudou por quê? Porque na época da pandemia, o Estado necessitou de tolir o direito de ir e vir das pessoas por conta da transmissão do Covid, né? Sim.
Então, as pessoas tiveram que utilizar os seus smartphones, computadores em casa, utilizar dessas tecnologias para fazer transações financeiras ou qualquer outro tipo de transação. E nesse período, elas acabaram acostumadas com essa comodidade que a tecnologia nos traz. Então, durante a pandemia, se intensificou, porque as pessoas não estavam circulando, né? E pós-pandemia continuou, porque as pessoas criaram o hábito de usar as tecnologias. E eu gosto sempre de frisar, Fabiana, que a tecnologia ela é algo bom. Ela é algo que veio para facilitar a nossa vida, mas que, infelizmente, é, às vezes, voltada para esse lado criminoso. Sim. E que nós temos de ficar atentos, porque se nós ficarmos atentos, nós conseguimos usufruir dessa tecnologia que está disposta a nós e deixar o nosso dia a dia mais prático. Né? E uma coisa importante, né, que vocês trazem para nós é isso. Às vezes as pessoas tratam a tecnologia como uma vilã, mas a tecnologia veio para somar. O fato é que, como em qualquer outra situação, sempre tem a pessoa que faz uso dela para o mal ou para algo assim. Agora me diz, Ana Luísa, como é que eles conseguem tão fácil os dados das pessoas, né? Vamos lá, eu vou trazer um exemplo. Quem não, né? Até quem nos ouve, nos assiste, quem não tem um amigo que vira e mexe, está lá na rede social dizendo, colocando a foto, alguma coisa, não sou eu pedindo dinheiro, cuidado com tal recado. Como é que esses nossos dados chegam de forma tão fácil através desses criminosos? A engenharia que eles utilizam é sempre da seguinte forma. É enviado um link duvidoso, uma mensagem de SMS, um número de telefone para entrar em contato. Então, a partir desse momento, a vítima clica nesse link duvidoso e eles acabam, através de programas, né, conseguindo pegar esses dados da vítima e conseguindo, assim, por exemplo, acessar o WhatsApp, rede social. E a partir disso, né, que eles conseguem entrar nessa rede social dessa pessoa, ou até no próprio aplicativo WhatsApp, eles passam para a segunda etapa do crime. Qual é? Aquela em que ele vai pedir para aquelas pessoas que aquela vítima conhece passar algum tipo de dinheiro ou para fazer algum tipo de ação. Sim. Então, geralmente são feitos em duas etapas. Primeiro, a invasão daquela rede social ou daquele WhatsApp daquela pessoa. Segundo, pedir, né, algum tipo de auxílio financeiro para a rede de contato dela. Mas como que ele consegue esses dados? Nós temos uma rede, uma agenda do nosso próprio aplicativo do WhatsApp, por exemplo. Nós temos na nossa rede social lá diversos amigos. Né? Hoje mesmo eu atendi um conhecido meu que ele falou, olha, eu não sei o que fazer. Eu entrei no meu aplicativo do Instagram e estavam falando lá que tinha um investimento muito rentável, que eu contratei uma pessoa de muita confiança minha e que consegui com isso, né, um lucro exorbitante em pouco tempo. De imediato ele entrou em contato comigo, a gente já registrou o boletim de ocorrências, pedimos o bloqueio daquela conta do Instagram e recuperação da conta, que é o mais importante. Né? E, ao mesmo tempo, qual foi a minha orientação? Faça com que as pessoas do seu convívio na sua rede social tenham conhecimento de que não é você que está postando esse conteúdo. Exatamente. Chaya, e aí agora também juntando com o que a Ana Luísa está comentando para nós, se é que eu posso falar tendências, o que você consegue ver nesse cenário, ou você já viu, né, pelos anos que você vem aí olhando para toda essa questão digital, que as pessoas vêm usando mais para aplicar golpe. E aí também eu já quero que você junte, assim, não só para a pessoa física, para a empresa, né? Porque muitas empresas aí caem em golpes e tudo mais. Conta para nós, o que você vê ou percebeu? Uma das coisas que a gente percebeu a curto prazo é que realmente houve um aumento exponencial no número de fraudes, porque nesses casos o golpista ele ganha pelo volume. Qual que é a principal diferença de um estelionato digital para o estelionato tradicional? No estelionato tradicional o cara faz o trabalho de pessoa para pessoa. É um de cada vez. Trabalho no estelionato digital ele ganha pelo volume, porque ele pode disparar a mensagem fraudulenta para centenas de pessoas simultaneamente. Sim. Então esse já é um problema. Outra coisa que a gente nota também é o alvo preferencial. Sempre aposentados e pensionistas. Raramente eles miram pessoas mais jovens. Por quê? Porque são aqueles que a gente chama de hipossuficientes digitais. São aquelas pessoas que não são tão versadas na tecnologia. E eles usam gatilhos adequados exatamente para fazer com que a pessoa aja de forma irracional. Acabou de ser feita uma compra aqui de R$5.000 no seu nome. Se não foi você, mesmo, né? Se não foi você que fez, já clica aqui para contestar. Ou, você está recebendo uma multa aqui, clica para você ver sobre o que é. Então, usa-se muito o gatilho do medo
para que a pessoa já entre e haja sem raciocínio. Okay. E aí entra muito a questão da cultura de segurança digital que a gente tanto fala. Nós temos uma cultura de segurança no nosso dia a dia. Eu costumo brincar da seguinte forma: quando você sai de casa, você confere se você trancou a porta. Sim. Quando você estaciona seu gás, carro... né? Exato. Quando você deixa o seu carro na rua, você toma o cuidado de deixar o seu carro num lugar iluminado. Você confere se você ativou o alarme. Com a internet é a mesma coisa. Você não pode sair clicando em qualquer link que você recebe. Você não pode sair entrando em qualquer site suspeito. Porque muitas vezes é aí que você cria brechas para que os golpistas possam entrar e cometer as fraudes. A esmagadora maioria das fraudes que a gente verifica hoje não são por uso de força bruta ou programas maliciosos, mas são por vulnerabilidades criadas pelo próprio usuário. Que é o que você falou, né, Ana Luísa? A pessoa mesmo faz por onde cair no golpe, por assim dizer, né? De uma forma mais leiga de usar. Eu costumo falar que os criminosos, principalmente os estelionatários, eles buscam aguçar 3 sentimentos do ser humano, que é a curiosidade, a ganância e o medo. Então, sempre essas mensagens elas vão ter algum cunho ligado a algum sentimento desses. Então, por medo, insegurança, curiosidade ou até a própria ganância, a pessoa acaba abrindo, né, a porta para o estelionatário vir e aplicar o golpe nela. E aí eu fiz isso, eu abri então um espaço, né, através desses gatilhos. O que, Ana Luísa, a pessoa que caiu no golpe deve fazer? Quando ela percebeu que ela caiu num golpe, primeira coisa que ela tem que fazer? Bom, a primeira coisa que ela deve fazer, né, que a gente sempre orienta, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul orienta a registrar um boletim de ocorrência, né, independente se houve prejuízo financeiro ou não. Por quê? Porque nós estamos lidando com, muitas das vezes, organizações criminosas espalhadas por todo o país. É como o Dr. Chaya falou, são mensagens enviadas instantaneamente para milhares de pessoas. Então isso, eles já estão com programas muito com avanços tecnológicos, né? Há uma engenharia social que eles utilizam. Então, a importância do boletim de ocorrência é dar a oportunidade do Estado de investigar esses crimes e identificar a autoria, né, desses criminosos. E assim, claro que a gente sabe que, além daqueles sentimentos que eu falei, as vítimas de golpes, elas possuem vergonha, né? Vergonha de familiares, vergonha das pessoas por ter caído neste golpe, por achar que, nossa, eu fui inocente, foi muito inocente, né? Poxa, não pensei, né? Então a gente orienta que não precisa ter vergonha, é necessário, né, tentar recuperar ao menos um pouco o prejuízo, né, ocasionado. Então, procura uma delegacia de polícia. Qualquer delegacia de polícia, você registra um boletim de ocorrência que o Estado vai fazer às vezes dele, que é de investigar aquele delito e tentar recuperar o prejuízo, né, os valores perdidos e identificar esses criminosos. Tá. Chaya, identifiquei, caí. Agora, se possível, fala para nós, tem alguma dica, e até para a gente já ir caminhando para ir para o outro nosso assunto, tem alguma dica para a pessoa, para a empresa tomar cuidado ou tentar evitar de cair em algum golpe? Uma das melhores coisas que uma empresa pode fazer hoje é ter um programa de compliance. O que é o compliance? É a conformação com as regras. Você tem lá 10, 20, 30, 100 funcionários e todos eles muitas vezes conectados ao servidor da empresa. Sim. Um programa de compliance serve para você orientar e esclarecer os seus funcionários sobre o uso responsável dos equipamentos e da rede corporativa. Isso. Porque senão não adianta muitas vezes a empresa investir em firewall, investir em segurança, investir em backup, investir em instrumentos. E o funcionário? Se um funcionário pegar e fizer um mau uso do computador e criar vulnerabilidade. Então, você trabalhar com seus funcionários um bom programa de compliance, trabalhar com eles uma boa educação digital, trabalhar essa cultura de segurança digital dentro da empresa é fundamental. Tá. E claro que aí vem a parte do investimento financeiro. Você tem que investir em ferramentas de segurança. Uma VPN, uma rede virtual privada, você investir num bom firewall, você investir num bom backup, para evitar se tornar vítima de golpes, por exemplo, como extorsão criptoviral, que é o principal golpe que mira as empresas hoje. O golpista ele instala um vírus que bloqueia o seu acesso ao seu banco de dados e antigamente eles cobravam um resgate. Hoje eles já não cobram mais o resgate. Eles cobram para não tornar públicos os seus dados. Por conta da o que pode LGPD. gerar um incidente de segurança de dados junto à LGPD. Caramba, como que aprimora, né? Como que o crime realmente se aprimora, né? Sim. Ok, isso empresa. E eu, pessoa física? O que eu posso
O básico do básico do básico. Primeiro, aprender a fazer senha. As pessoas não sabem fazer senha. A doutora falou sobre engenhosidade social, essa questão de você buscar as informações pessoais para poder fazer as suas senhas. As pessoas usam muito ainda. Data de nascimento, data de casamento, nome do animal de estimação, nome do time. E são informações que você obtém facilmente. A senha mais usada de 2022 foi QWERTY, que são as 6 primeiras teclas do seu teclado. Do seu teclado alfanumérico. Verdade. A segunda senha mais usada foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem gente que ainda usa 1, 2, 3, 4, 5. Então as pessoas têm que aprender a fazer senha. Esse é o primeiro ponto. O que a gente recomenda? Troca o password por passphrase. Troca por frase. Você pode usar uma frase como senha. É muito mais difícil de descobrir uma frase do que uma palavra. E segunda recomendação básica, autenticação em 2 fatores. Tem que ativar o recurso sempre que ele estiver disponível. Não vincule a SMS ou e-mail, vincule a um aplicativo autenticador. Isso gera uma camada extra de segurança. Porque se o cara usar um golpe de SIM swap, se ele pegar a sua linha, ele automaticamente tem acesso a todas as suas redes sociais se a autenticação de 2 fatores estiver vinculada a ela. É verdade. Então, use um aplicativo autenticador e ative a autenticação em 2 etapas. Dá trabalho, mas vale prevenir, não é, Ana Luísa? Também para não parar depois lá e tentar, porque antes de começarmos aqui, a Ana Luísa até comentava comigo, né, Chay? É muito difícil você reaver, principalmente questões financeiras, depois que você cai num golpe, né? E até, Ana Luísa, fala para nós um pouquinho o que você comentou comigo no início, né? Fabiana, se no começo o banco ainda não tiver feito a transferência e tal, a chance, ok, mas por conta de outras facilidades bancárias, isso pode virar um negócio de perda mesmo financeira, né? A gente fala que a prevenção é o melhor remédio, né? Adotar as dicas de segurança mencionadas pelo Dr. Chay e, principalmente, assim, duvidar, né? Duvidar daquilo que é muito fácil, daquilo que vem com muita vantagem imediata, né? E ao cair num golpe, né? Procurar minimizar os danos, né? Falar com os familiares próximos, amigos daquela rede social daquela pessoa. Se for, por exemplo, mediante pagamento Pix, né, tem a possibilidade de você bloquear os valores antes que eles sejam repassados para outra conta, né? Então, procurar a instituição bancária pelo canal oficial do banco, né? Não através do canal ali que veio pelo link, que a gente sabe que é um link fraudulento. Então, são situações que a gente pode minimizar os danos. E, claro, registrar o boletim de ocorrência para que a gente possa investigar e identificar e num futuro, né, bloquear e recuperar aqueles valores. Tá. E lembrando, então, e uma coisa que fica muito gravado para nós aqui que acompanhamos e estamos ouvindo vocês, a questão de independente de ter caído realmente ou não, viu que tem algo estranho, vai e faz um BO. Correto? Porque é uma forma já de... o próprio delito de estelionato, ele possui a forma tentada e consumada, né? O simples fato daquele criminoso invadir a sua rede social, já tem um crime aí de invasão de dispositivo informático. Além de tudo, qual era a intenção dele, né? Tentar enganar alguém, angariando um prejuízo financeiro. Então, aí, se ele tentou e não conseguiu, porque nenhuma das pessoas ali depositou os valores que ele pretendia, é um delito de estelionato tentado. Sim. Então, a gente tem aí 2 espécies de crime, né? A depender da análise ali da ocorrência, o delegado ele vai registrar o boletim de ocorrência. Lembrando que é importante dizer que o crime de estelionato ele é um crime que depende da representação da vítima. Então, o Estado ele não pode investigar, ele não pode agir se a vítima não quiser. Né? Então, é importante que a vítima vá a uma delegacia de polícia e manifeste expressamente o seu interesse em representar criminalmente, para que nós possamos, assim, fazer o nosso trabalho e identificar essas organizações criminosas. Ok, e agora, então, vamos falar de segurança de dados, né? Toda essa questão digital. Chaya, você já comentou um pouquinho para nós aqui da LGPD, né? Nós, na Unimed Campo Grande, estamos aí há muito tempo já com um cuidado grande em relação a isso, analisando todas as frentes por onde possa ou cruzam dados dos nossos beneficiários ou os nossos dados, né? Mas para quem nos acompanha, eu acredito que a maioria já tenha ouvido falar de LGPD, mas de uma forma simples, que todos entendam o que é LGPD e como fazer para estar dentro dessa lei. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, ela foi sancionada no ano de 2018.
tendo entrado em vigor em 2020. E hoje o órgão responsável pela aplicação da LGPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Basicamente o que a LGPD faz, e isso é uma coisa que é importante a gente falar, ela não resolve os problemas de vazamento de dados, ela não resolve as questões relacionadas à privacidade. O que ela faz é dar poder ao titular de dados ou usuário para que ele tenha um maior controle sobre os seus dados e informações. Por quê? Em 2008, 2009 mais ou menos, um jornalista do The New York Times chamado John Markoff, ele fez um alerta dizendo que a gente estava caminhando dentro da chamada Web 2.0 para o momento em que os nossos dados seriam o combustível de uma nova economia. Sim. Uma economia baseada em dados. Inclusive tem uma professora de Harvard chamada Shoshana Zuboff que publicou um livro excelente chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, que mostra que os nossos dados hoje eles são usados para mover essa economia. Sim. E muitas empresas começaram a fazer coleta de dados sem o menor critério. Então nós, como usuários, já não sabíamos mais onde os nossos dados estavam, para que estavam sendo usados. Como é que tal empresa me achou, ou né? com quem estão sendo compartilhados. A LGPD veio para colocar ordem nisso. Falar, não, uma empresa hoje só pode coletar seus dados se tiver o seu consentimento livre, expresso e informado. Que pode ser até aquele tique que eu dou lá na hora que vem lá se eu aceito, Exatamente. Né? Só que aí tem que ter a opção de aceitar ou não aceitar. Porque esse é o consentimento livre. Eu, como usuário, posso não consentir. Okay. E a empresa também é obrigada não só a buscar meu consentimento, mas também buscar o consentimento de forma expressa. Eu autorizei expressamente e dizer para que os meus dados vão ser usados. Com quem vão ser compartilhados e por aí vai. Então a LGPD ela vem muito mais para trazer esse empoderamento para o usuário. Porque o usuário pode chegar para a empresa e dizer, não quero mais que vocês tenham acesso aos meus dados. E eles são obrigados a fazer a exclusão. Trazendo um pouquinho para a área, né, de uma minha, por exemplo, comunicação e marketing, eu só posso mandar uma informação a alguém enquanto empresa, né? Se ela falar que aceita receber. Aquele exatamente. Bom e velho e-mail marketing. Se ela se inscreveu para receber. Isso. Exatamente. Exatamente. É todo um cuidado nisso. Ok, mas aí do nada eu não passei meu dado e eu começo a receber informativos, e-mails, alguma coisa de alguém ou de uma empresa. Como é que eu faço para descobrir ou acionar quem está fazendo uso indevido, por assim dizer, dos meus dados e tentando se comunicar comigo ou repassando meu dado, que é pior ainda, para terceiro? Você pode fazer uma solicitação direto para a empresa, porque eles são obrigados a te dar essas informações. São princípios que estão presentes. A empresa que está falando que está falando com você. Tá. Se eles não responderem ou se eles insistirem com as comunicações sem sua autorização, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no seu site tem um canal de comunicação para que você possa reportar o que a gente chama de incidente de dados. Entendi. Seus dados não podem ser usados à sua revelia de forma nenhuma. Tá. E qual é o papel das empresas assim para tentar amenizar ou, na verdade, evitar? Porque aí eu sei que eu quero até que você fale da multa que vem com isso, né? Qual é o verdadeiro papel, então, das empresas? Entra mais uma vez o dever de as empresas se adequarem a essa normativa. E a adequação, isso é outra coisa que é legal a gente falar. A adequação não é algo rápido e simples de se fazer. E também não é um processo com começo, meio e fim. Ela é permanente. A empresa precisa verificar, por exemplo, os contratos que tem com seus contratados. Tem que fazer um monitoramento de fluxo de dados para verificar com quem esses dados estão sendo compartilhados, como esses dados estão sendo usados. Mudou os termos de uso da plataforma? Tem que buscar novo consentimento com o usuário. E tem de ter transparência para mostrar para o usuário que somente os dados necessários estão sendo coletados para a realização da atividade. Entendi. Qualquer empresa que colete dados em território brasileiro está sujeita à lei, não importa se a empresa é estrangeira. Então, Google, Facebook, Twitter também tem que se adequar. Se a atuação estiver aqui. Se a atuação é em território nacional, tem que se adequar e ponto final. E se não fizer? E se não se conformar? Vem as sanções. As sanções iniciais elas começam com advertências, passam para multas. A multa pode chegar até 2% do valor total do empreendimento, até um teto de 50 milhões de reais. Então, não é uma multa leve. E mesmo assim, essa não é a sanção mais grave.
Porque ainda existe a possibilidade de você suspender total ou parcialmente as atividades de tratamento de dados ou proibir completamente ou parcialmente o tratamento de dados. Você proibir uma empresa de tratar dados em território nacional é você fechar a empresa no país. Fecha a empresa, exatamente. Então, existem sanções que são muito mais rigorosas. Então, as empresas elas precisam correr e começar a se adequar, porque as sanções administrativas já entraram em vigor. Já estão valendo. Eu ouvi isso e já a qualquer momento a empresa, se não estiver dentro do que é o correto, já vai ser multado. Exatamente. Né? Multado, aliás, na verdade, notificada, você falou. Primeiro notifica para depois multar. É isso? Ou então, pode ir direto para multa? Já pode direto para multa, porque olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados ela entrou em vigor em 2020, mas as sanções só entraram em vigor em 2021. E o Dr. Arthur Sabá, que é um dos diretores gerais da ANPD, ele deixou bem claro que esse primeiro ano seria um ano pedagógico. Ou seja, a fase pedagógica para ensinar, para conscientizar, já dizer, foi. Fica esperto, vai logo. Já foi, já está valendo. Tanto que a ANPD já está publicando relações de empresas que já estão sendo multadas. Já ouvi falar disso também. Doutora Ana Luísa, fala para nós agora, assim, na sua área, o que mais vocês, se vocês estão percebendo um crescimento nisso, ou quando ocorre muito, e que tipo são esses vazamentos dessa segurança de dados que o Chaya está falando agora, por exemplo? Olha, geralmente a gente pega ali além de estar na DEOPS, eu também trabalho na DEDFAS, né, que é a Delegacia de Defraudações aqui do Estado. E lá na delegacia, a gente muitas das vezes chega para nosso conhecimento dados vazados nos quais pessoas que investem em criptomoedas, né, ativos virtuais, e que acabam ali descobrindo que os seus próprios dados estão sendo utilizados no investimento de outras moedas que eles não têm conhecimento. E assim, como são transações muitas das vezes milionárias, né? Isso pode acarretar um grave prejuízo para aquela pessoa. Então, eles nos procuram, né, para ver o que a gente pode fazer. E é um meio ainda muito superficial, até por parte do Estado, de poder auxiliar essas vítimas com essa questão do vazamento de dados. Dr. Chaya, a gente percebe assim que as instituições elas ainda não estão preparadas totalmente, né, para estar garantindo a nós, né, a população, de fato, essa segurança que nós merecemos dos nossos dados, porque eu costumo falar que dados é igual características, é igual direitos fundamentais nossos, são dados característicos inerentes às pessoas. Então, isso tem que ser protegido e a gente encontra aí certas barreiras para garantir essa proteção e, principalmente posterior, quando esses dados são vazados e utilizados de forma indevida, a devida aplicação de sanção. Eu acho que o mais agravante, me corrijam se eu estiver equivocada, é o próprio WhatsApp. O WhatsApp virou assim a rede de compartilhamento de dados, certo? E talvez mais rápido que tem. Eu vejo, né? Eu própria faço. Minha mãe manda foto do RG da sua mãe, né? Ou manda foto da sua carteirinha, alguma coisa. Você vai mandando. Aí, quem garante que aquela pessoa que para mim é pegou aquilo e ali sumiu? Será que ela não vai passar para um terceiro? Será que, né? E vocês não concordam? Eu acho o WhatsApp uma das ferramentas, talvez, que vai ser mais difícil. Qualquer ferramenta de cunho social hoje, ela permite a propagação de informação em escala geométrica. Verdade. As redes sociais, os serviços de mensageria. Então, você ter cuidado com seus dados, especialmente os dados que a gente classifica como dados sensíveis. Porque a LGPD ela faz essa distinção entre dado pessoal e dado sensível. Dado pessoal é o seu dado de qualificação. Nome, RG, CPF, endereço, telefone, nome do pai, nome da mãe. A LGPD ainda permite um certo acesso condicionado. A situação começa a ficar delicada quando a gente começa a falar de dados sensíveis. Que aí já entra orientação política, orientação sexual, dados de saúde. Então, esses dados eles são muito restritivos dentro do espectro da LGPD. E são dados hoje que muitas vezes circulam. Quando você vê, por exemplo, os golpistas que vão atrás dos aposentados e pensionistas como principal alvo de suas fraudes. Ou seja, né, ele é uma parte sensível, é o dado da aposentadoria, né, e tudo mais. Gente, o pessoal está me fazendo sinal aqui que já passou do tempo e o nosso podcast, a ideia é que ele realmente não se delongue tanto para que as pessoas possam acompanhar, mas eu quero, assim, até porque é um assunto que nós ficaríamos muito tempo falando,
todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que teria uma pergunta para vocês ou já está atento aqui em alguma ação ou reação que tenha que fazer. Chaya, deixa um recado para empresa, para pessoa física, para quem nos ouve, quem nos acompanha em relação aos 2 assuntos que nós falamos agora, por favor. Bem, primeiro ponto, talvez um dos mais importantes. Segurança não é gasto, é investimento. Hoje, uma empresa, para se colocar bem no mercado, ela tem de demonstrar que tem uma cultura de segurança digital. Ela tem que ter um controlador de dados, tem que ter um operador de dados, tem que ter um responsável ali pelos dados, o DPO, tem que ter um programa de compliance, tem que ter uma cultura de segurança, especialmente se for uma empresa que trabalha com dados de terceiros. Uhum. Se uma empresa hoje não tem um investimento sólido em segurança, ela muitas vezes pode ficar à margem do mercado, porque esse hoje é um índice que influencia diretamente na escolha da empresa pelos clientes. Sim. Os clientes querem empresas que sejam seguras. Bom, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul está à disposição de toda a população, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Se você foi vítima, se você tem dúvidas, procure a Polícia Civil, que nós estamos aqui para ajudar e servir a população sul-mato-grossense. E que, acima de tudo, fiquemos todos atentos, né? Porque estamos aí a qualquer momento na mira de alguma ação. Quem nos acompanha, nos vemos no próximo episódio.